Olá, meus irmãos, meus amigos. Hora do estudo da lição número 2, a lição que fala sobre o profeta Isaías, seu relacionamento com o povo de Deus. O estudo dessa semana é sobre liderança em crise. Diz um pensador, George Whitefield, ele escreveu o seguinte: nós nunca nos desesperaremos enquanto tivermos Cristo como nosso líder. O verso áureo da semana está em Isaías 6, verso 1, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. A expressão de grandeza do nosso Deus, dito por Isaías, significa que Deus tem o comando total de todas as coisas. Uma liderança tem que ter o comando divino. E houve no passado sempre grandes líderes. E esses grandes líderes levaram o povo a uma situação assim de decadência espiritual, ou levaram o povo para o extremo, para o top da adoração. Davi, por exemplo, levou o povo para a adoração assim, espetacular. Josias, o rei Ezequias. Em contrapartida, temos aí o rei Acas, o rei Manassés e outros reis que levaram o povo à degradação. O rei Acabe, por exemplo, com Jezabel. Então, uma liderança ajuda muito as pessoas a terem uma visão perfeita da vontade divina. As pessoas nesse mundo necessitam de liderança para sobreviver, porque a luta pela sobrevivência nos dá tempo ou não nos dá tempo de gerenciar tudo ao nosso redor. Por isso, a liderança preenche esse vazio e nos traz segurança, como liderados para que possamos continuar o caminho. Haja vista que muitos povos do passado preferiam ser escravos e ter a vida controlada por aqueles que eram seus gestores, do que ser livres e não ter o que fazer ou não ter direcionamento. Então muitos se escravizavam porque eram acomodados a essa forma de vida. Tá? A crise de liderança sempre existiu no mundo e continuará existindo. E o grande problema é que essa crise de liderança ela afeta a igreja também. O reitor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, Dr. Nicholas Murray Butler, ele disse o seguinte, que nós temos nesse mundo 3 tipos de pessoas. As pessoas que não sabem o que está acontecendo no mundo, as pessoas que observam o que está acontecendo no mundo e nada fazem, e tem as pessoas que sabem o que está acontecendo e fazem as coisas acontecerem. Então esses 3 tipos, eles existem no mundo. Aquelas que estão assim alheias, não sabem o que está acontecendo, aquelas que apenas observam e aquelas que fazem as coisas acontecerem. Por isso que muitas vezes as pessoas que detêm o poder da liderança, elas precisam assim direcionar as pessoas para aquilo que é bom. Uma música popular dos anos 70, de forte mensagem, dizia o seguinte: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso só líderes conseguem fazer, tá? Isso significa espírito de liderança. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso falta nas pessoas hoje em dia, falta de espírito de liderança. Pessoas boas, inteligentes no nosso mundo, muitas vezes não sabem liderar. E, ou seja, tem crise de liderança. E quando existe uma crise de liderança, essa crise pode invadir também as pessoas na igreja. Um homem diz o seguinte: eu prefiro administrar um exército ou uma empresa do que uma igreja. Porque no exército, se a pessoa errar, você diz, vai pagar 10, vai fazer tal serviço. Numa empresa, você diz para a pessoa, ou faz ou é demitido. Então nós pressionamos as pessoas. Agora numa igreja não. Numa igreja as pessoas convivem num relacionamento de amor. Então é muito mais difícil ser líder numa igreja. Agora, a crise na liderança pode existir. Muitas vezes as pessoas se enganam dizendo, Deus está no comando. Mas são pessoas falíveis que estão direcionando, liderando a igreja. E eles podem errar. E isso traz assim, desânimo para muitas pessoas. Então, por isso, a liderança não pode ter crise. E quando tiver crise, tem que buscar no Senhor a orientação devida. Ellen White até escreveu no livro Conselhos sobre Educação, na página 219, o seguinte: imploro que tomeis a Deus como vosso conselheiro. Não sois responsável perante homem algum, mas estáis sob a liderança de Deus. Mantende-vos junto dele. Não tomeis ideias mundanas como vosso critério. Não vos afasteis dos métodos de trabalho do Senhor. Não useis fogo comum, mas sim o fogo sagrado da chama do Senhor. O Deus está pedindo para que seus filhos assim utilizem aquilo que é interessante, aquilo que é bom para a liderança. A liderança não pode ter crise.
Porque a liderança pode ser vista o seguinte: ou a liderança está em crise, ou existe liderança na crise. Nós vamos ter liderança na crise. O povo de Deus é um povo que é orientado por Deus. Então, quando Isaías falou, o povo estava numa crise tremenda de liderança. Estavam fazendo aquilo que era errado, estavam assim buscando os ídolos. Por isso que a crise de liderança tomou conta do povo de Deus. Tá? O famoso pregador suíço do século XIX, Alexandre Vinet, ele disse o seguinte, bastante desanimado, ele escreveu o seguinte: a diagonal é uma linha preferida de todas as assembleias que se reúnem para resolver uma questão de liderança falha. A diagonal, quando as pessoas elas fazem o seguinte, se comprometem com meias verdades, quando as pessoas fazem acertos por fora, ficam reféns daqueles que mentem. E a igreja não pode ter esse tipo de liderança na diagonal. Tem que ter, ser fiel àquilo que Deus diz. Sim, sim, não, não, é o que Deus está pedindo dos seus filhos. Essa semana vamos estudar sobre isso. Liderança em crise. Deus nos abençoe. Possamos ter, assim, orientação divina para que nós possamos ajudar a igreja a seguir no caminho que Deus propôs para ela, o caminho da vitória. Deus seja louvado, obrigado e vamos juntos nessa semana, nesse estudo, mostrando uma liderança em crise. Deus abençoe a todos. Amém.